galera do Fractal Revisa, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de geometria e hoje a gente vai falar de polígonos regulares inscritos em uma circunferência. Galera, para a gente falar desse conteúdo, vamos revisar o que são polígonos regulares, né? Vamos revisar algumas propriedades de polígonos. Primeiro, polígonos regulares são figuras que possuem lados e ângulos congruentes. Observando a figura, o hexágono, polígono de 6 lados, se ele é um polígono regular, todos os ângulos internos possuem a mesma medida. Já vimos em aulas anteriores como determinar ângulos internos de polígonos regulares. Para determinar ângulos internos, precisamos descobrir a soma de seus ângulos internos e dividir pelo número de lados. Por exemplo, um polígono de 6 lados. Eu devo descobrir a soma dos ângulos internos e dividir por 6. Vimos várias formas de descobrir soma de ângulos internos. Posso utilizar por decomposição em triângulos. Vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Quando eu faço a decomposição de um polígono regular, eu vou somar todos os ângulos internos de cada triângulo. Como eu tenho 4 triângulos, 4 vezes 180 é igual a 720. Então, a medida do ângulo interno de um hexágono regular, de todos os hexágonos, é 720. Mas para mim descobrir a medida do ângulo interno, que é esse que está na cor azul, vou dividir pelo número de lados. 720 dividido por 6, 120 graus. Primeiro passo é descobrir o ângulo interno. Descobrir o ângulo interno, eu consigo descobrir também o ângulo externo. O que é o ângulo externo de um polígono regular? É sempre o ângulo suplementar ao ângulo interno. Então, por exemplo, os ângulos externos de polígonos regulares são suplementares ao ângulo interno. Se o ângulo interno mede 120 graus, quanto que falta para 180? 60 graus. Todos os ângulos externos vão medir 60. E galera, se você somar todos os ângulos externos do hexágono, a soma desses ângulos será de 360 graus. Presta atenção, meninos. Eu tenho 60, 6 vezes 60 graus. A soma dos ângulos externos é igual a 360. Será que isso acontece só para hexágonos? Não, isso acontece para todos os polígonos regulares. A soma dos ângulos externos é sempre 360. Beleza? Então, ângulo interno, soma dos ângulos internos dividido por n, e a soma de todos os ângulos externos também é sempre 360. Agora, como determinar a medida do ângulo externo sem olhar para o ângulo interno? Galera, ângulo externo, você vai pegar a soma dos ângulos, dos ângulos externos e dividir pelo número de lados. Por exemplo, eu sei que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Dividido pelo número de lados, o ângulo externo é igual a 60 graus. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, sabendo disso, a gente já pode falar de polígonos regulares inscritos em uma circunferência. Voltando aqui, ó, revisando o que são ângulos na circunferência, que vai ser necessário a gente saber disso, vimos também em aulas anteriores o que é ângulo central e o que é ângulo inscrito em uma circunferência. Ângulo central é sempre o ângulo que coincide com o centro da circunferência. Então, por exemplo, se esse arco AB dessa circunferência medir 60 graus, o ângulo central vai medir 60 graus. Beleza? E o que é ângulo inscrito? É sempre a metade do arco correspondente. O arco correspondente ao ângulo inscrito, o ângulo que pertence à circunferência, o ângulo AMB, ele é sempre a metade do seu arco correspondente. Espera aí, os lados desse arco passam em A e em B. Portanto, o arco AB é correspondente ao ângulo inscrito. E o ângulo inscrito é sempre a metade do seu arco, metade de 60, 30 graus. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora,
Exemplo 1. Vamos determinar a medida do ângulo central de polígonos regulares utilizando essa relação que a gente acabou de ver, que é ângulos na circunferência. Para mim descobrir ângulo central de polígonos regulares, eu tenho que saber qual que é a condição. A condição é o seguinte: todo polígono regular divide a circunferência na mesma quantidade de lados. Galera, eu tenho um pentágono, um polígono de 5 lados. Ele está inscrito, ele pertence à circunferência, ele está dentro da circunferência. Portanto, todos os arcos possuem a mesma medida. Qual é a medida do ângulo central de um pentágono regular? Muito simples, meninos. O que é ângulo central? É o ângulo que coincide com o centro da circunferência. Vamos aqui traçar os raios unindo o vértice e o centro da circunferência. Beleza? Bom, o ângulo central de um pentágono, como é que eu faço para me descobrir? Se o polígono é regular, basta você pensar o seguinte: uma volta é 360 graus. Se o polígono divide a circunferência na mesma quantidade de arcos, né, de lados do polígono, 360 dividido por 5 é a medida do ângulo central. Então, o ângulo central de qualquer polígono regular é 360 dividido por n. 360 dividido por n. Então, o ângulo central de um polígono de 5 lados, 360 dividido por 5, vai dar quanto? 36 por 5, 7. 7 vezes 5, 35. Sobra 1. Desce o 0. 10 por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Quer dizer que o ângulo central de qualquer polígono regular de 5 lados vai medir 72 graus. Consequentemente, o arco correspondente a esse ângulo central também vai medir 72 graus. Tranquilo, pessoal? Então, o ângulo central equivale à mesma medida do seu arco correspondente. Basta pegar o ângulo de uma volta 360 e dividir pelo número de lados, cujas medidas vai ser de 72, para polígonos de 5 lados. Qual é a medida do ângulo central de um polígono de 6 lados, um hexágono regular? Bom, o hexágono regular, galera, é só pegar o quê? Esta fórmula, né? 360 dividido pelo número de lados. Qual é a medida do ângulo central de um hexágono regular? O ângulo central aqui vai medir 360 graus dividido pelo número de lados. 360 dividido por 6, 60 graus. Se o exercício pedir, determine a medida de todos os ângulos internos do triângulo EOD. Quais são as medidas de todos os ângulos internos do triângulo EOD? Que é esse cara aqui. Primeiro, eu consigo determinar o ângulo central, 60 graus. Descobrir o ângulo central, eu consigo descobrir todos os ângulos internos desse triângulo. 60. Percebe o seguinte, galera, a gente viu nas aulas anteriores que a distância, o segmento que une um ponto na circunferência com o centro da circunferência é chamado de raio. E o raio da circunferência são congruentes. Então eu posso afirmar que aqui temos um triângulo isósceles. Se temos um triângulo isósceles, os ângulos da base possuem a mesma medida. Se a soma dá 180, falta quanto para 180? Sabendo que já tem 60. Falta 120. Dividido por 2, 60 graus. 60 para cá, 60 para cá. Ah, então esse triângulo é equilátero, porque todos os ângulos internos possuem a mesma medida. Beleza, galera? Então é isso que você precisa saber em relação à prova. Tranquilo? Meninos, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu e até a próxima.